no close, Thalita Sardinha. Mas eu sei de uma coisa: nós fomos marcados para milagres. Marcados. Às vezes o pessoal me pergunta: e a igreja lá, como é que está nos Estados Unidos? Irmão, você não sabe a burocracia que é. Seria bom se fosse que nem no Brasil, que o cara vai numa esquina, aluga um lugar, põe as pessoas dentro e diz assim: depois a gente resolve o que vai acontecer. Lá você pensa, já tem uma fiscalização na porta, e se você bobear, os caras já te arremedam, mandam embora para o Brasil. Você tem que ir, fazer uma coisa, vou fazer a outra, vou fazer a outra. Você tem que andar passo a passo para poder fazer alguma coisa. Então nós estamos andando nesse caminho, estamos caminhando lentamente. Bom seria se tivesse gente que quisesse, né, mudar para Boston. Aí uma pessoa outro dia falou para mim assim: mas se o senhor quiser, eu vou para lá. O senhor aluga um apartamento para mim, me dá um carro e eu vou para lá. Eu falei: assim até eu vou, sujeito. Se é assim eu também vou. Mas quando a gente vai montar um negócio, começa do zero, é garra, coragem, determinação. É um negócio meio, passa apertado. Então aqui eles tinham muito mais facilidades do que eles têm lá. Lá eles não podem uma opção de coisa, porque lá é dólar, lá é 4 vezes o que é aqui. Então tudo que você vai fazer, pensa 2 vezes. Vai no mercado, faz a conta primeiro, vê se vai dar para pagar. Faz as coisas, tem que ser tudo muito, sabe, bem devagarinho, com muito cuidado. O dinheiro não pode se perder, é tudo muito mais caro. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas deixa para lá. Vamos lá, marcados para milagres. Coloquei como tema: entender os sinais de Deus. Diga: entender os sinais de Deus. Eu acredito que muita gente não consegue receber porque ele não entende. Não é que os sinais já estão se movimentando, não é que as coisas já não estão começando a acontecer, mas a pessoa, a primeira coisa que ela faz é se defender. A primeira coisa que ela faz é muitas vezes reclamar. E o próprio Jesus fez uma declaração forte aos judeus quando lhe faziam perguntas e pediam sinais. Olha o que está lá em Mateus 16:1. No livro de Mateus, né, no Novo Testamento, Jesus fala assim, no versículo 1: chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. Eles estavam lá querendo assim: Jesus, você é filho de Deus, né? Fala que é, então mostra pra gente um sinal, mostra pra gente um sinal. E Jesus estava dizendo para eles: é engraçado, vocês sabem quando vai chover, vocês sabem quando o tempo está bom, vocês olhando já dizem assim: se está rubro, se está vermelho o céu, é porque de repente vai chover, se tiver de tal forma é porque não vai chover. Quer dizer, vocês sabem tudo, mas não reconhecem o sinal de Deus, não reconhecem o sinal do Criador, não reconhecem a manifestação do Deus Todo-Poderoso. E ele fala uma coisa interessante, porque quando a gente pega aqui, e ele fala assim, senão o sinal do profeta Jonas. E aí, ele estava querendo dizer para eles 2 coisas. Primeiro, o sinal da desobediência a Deus. Ele falou: eu dou para vocês um sinal, não vou dar outro senão o sinal de Jonas. Você lembra o que aconteceu com Jonas? Alguém lembra? Mandou ele para onde? E ele foi para Tarsis. Era para ele ir para cá, ele foi para lá. Ele desobedeceu. Então a primeira coisa que ele fez foi desobedecer. E quando ele desobedece, ele vai para um barco, do barco, para resumir, né? Eles descobrem que o barco vai naufragar, jogam ele para fora do barco, e quando ele cai fora do barco, vem um peixe muito grande e engole ele, leva ele até o profundo, e ele fica lá, num lugar que diz que era quente como o inferno, sofrendo, e ele clama. Quando ele clama, quando ele reconhece Deus, é que ele é vomitado, mas não no meio do mar. Ele foi vomitado na praia, porque Deus não queria matá-lo, como Deus não quer negar nada para nós. Mas espera aí, por que Jesus deu essa colocação para ele, para aquele povo, para aqueles homens que eram judeus, alguns até fariseus, quer dizer, doutores da lei, conheciam muito das coisas de Deus?
Porque ele quis dizer para eles: vocês estão querendo me testar, vocês não acreditam nas coisas que Deus coloca, então o primeiro sinal que eu dou para vocês é da sua desobediência. Ou seja, vocês não vão ver sinal meu nenhum, não vão ver milagre meu nenhum, porque vocês são desobedientes, porque vocês não enxergam o que eu estou querendo manifestar na vida de vocês, o que eu estou fazendo, os sinais que nós estamos fazendo, as palavras que estão sendo ministradas, a multiplicação do pão, do peixe, tudo aquilo que Jesus estava fazendo, eles não enxergavam. Eles queriam que ele desse outro sinal, desse um sinal para eles. Olha o orgulho, olha o comportamento podre. E nós muitas vezes estamos passando situações muito parecidas, porque nós queremos saber se Deus é Deus, se Ele vai fazer um milagre no meu trabalho, se Ele vai fazer um milagre na minha casa, se Ele vai fazer um milagre no meu dinheiro, se Ele vai me ajudar a pagar a conta que eu arrumei. Sim ou não? É Deus que desce do céu e faz a conta lá para você? É Ele que briga com o vizinho? É Ele que arruma, né, as tretas no casamento? Não é, né? Mas aí eu falo: Deus, se o Senhor não fizer, então eu não quero mais. Ele fala assim: você conhece tudo, né, esperto? Então ali começa o primeiro sinal, o da desobediência. E o segundo sinal, do poder de salvação de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando ele falou que o Jonas foi lá para o fundo, e estava lá no ventre do peixe, e disse que lá era como se fosse o inferno, ele clamou. E o que Deus fez? Tirou ele de lá, libertou ele, deu a ele a condição, e não deu de qualquer maneira. Eu falei para você que o peixe foi até a margem e vomitou ele na margem, não jogou ele lá no meio do mar, no meio do lugar, para que ele tivesse que, agora nada, se você for bom, você vai ficar vivo. Então ele queria dar o segundo sinal, que era o quê? Acredite, eu tenho a salvação, Deus tem a salvação, mas tem a salvação para aquele que acredita e clama. Jonas só foi tirado do ventre do peixe porque ele clamou, porque ele reconheceu, porque ele se reabilitou naquilo que Deus tinha determinado. Aí, então a salvação. O sinal que Jesus estava dando aqui agora para eles é: olha, se você quiser eu dou o sinal de Jonas. Não era só dureza, não era só rigidez, não era só apenas uma bronca, mas ele queria dizer: eu te dou um sinal que muda a tua história, que muda a tua estrutura, quando você entender que há alguém aqui que não é qualquer um, que tem algo da parte do céu, que tem algo para ser colocado como liberação. Era o tempo de Deus para liberar a vida deles, por isso ele não deu sinal nenhum. E aí nós começamos a entender porque é que mesmo estando dentro da igreja, as pessoas não conseguem enxergar o poder de Deus. Porque é que às vezes a pessoa tem 25 Bíblias em casa, mas não consegue enxergar o poder de Deus. Porque é que a pessoa canta os louvores, né, se habilitando, todos os louvores cristãos ele conhece, ele chora, mas ele não consegue enxergar os sinais de Deus, receber os sinais de Deus. Ele precisa mudar a configuração dele. Não é fazer o que ele quer, mas é estar debaixo da vontade de Deus. É ser fiel a Deus. É estar na disponibilidade de enxergar tudo que Deus tem para a vida dele. Agora há pouco foi falado que muitas vezes o pessoal sacrifica, mas sacrifica da forma errada. Sacrifica para satisfação pessoal e não para honrar a Deus. Porque Deus já colocou Jesus habilitando você através da cruz. Jesus foi pregado, ele foi surrado, ele foi rasgado, tudo aquilo quem fez foi Jesus. Deus não está esperando esse tipo de sacrifício de você. Deus não está esperando que você agora pague com o preço do seu sangue. Não é isso. Ele está esperando que você ame a Ele de tal maneira que você se dê a Ele e faça exatamente aquilo que a Bíblia diz para você fazer: adorá-lo. Adorá-lo na beleza da sua santidade, a Bíblia diz. Quer dizer, eu adoro a Deus não por aquilo que Ele me dá, mas porque Jesus deu a vida dele por mim. E se Ele não me der nada, eu continuo adorando Ele.
E se ele de repente amanhã deixar eu passar pela prova, eu continuo adorando ele. E se ele de repente não desejar dar tudo aquilo que eu quero, que eu estou buscando, eu continuo adorando. Mas por quê? Porque ele não está procurando aquelas pessoas que sejam vendidas. Ele está procurando aquelas pessoas que façam parte da família real, que façam parte da família sacerdotal, que façam parte da família do céu. E se você cobra seu pai, então você não ama seu pai, você está cobrando ele porque você quer tirar proveito. Tem gente que fala: eu tenho direito à herança, essa casa meu pai comprou, mas eu sou filho dele, eu tenho direito à herança. Isso não passa de um picareta, porque na verdade ele não sacrificou nem um pouco para isso. Se o pai dele quisesse pegar aquela casa e dar para o vizinho, ele teria todo o direito. Por quê? Porque na verdade é dele, foi ele que suou, ele que trabalhou, ele que gerou. Esse direito de herança não é por obrigação, é por amor. O direito do céu, da herança do céu, não é por obrigação, é por amor. E ele amou você de tal maneira que enviou o filho dele, unigênito, para que morresse por você. Então é isso que precisa entrar, e é isso que ele quer. Os fariseus foram lá para checar Jesus, para dizer para ele: faz um sinal para nós. Eles eram homens que conheciam a palavra, conheciam a Deus, eram respeitados em todos os lugares de Israel, mas eles estavam esquecendo de uma coisa: eles não poderiam tratar assim alguém tão importante para Deus. Eles não poderiam. E nós precisamos abrir os nossos olhos, porque se nós não abrirmos, nós não vamos entender os sinais dos milagres de Deus, a chamada de Deus para nós, aquilo que Deus quer colocar na nossa vida. Nós temos que entender esses sinais. Então, abre aí sua Bíblia, 2 Reis 4. Estou meio acelerado, né? Deixa eu mais devagar. Abre a sua Bíblia, 2º livro de Reis, no capítulo de número 4. É que eu começo a pregar, meu irmão, tem um negócio aqui dentro que começa a virar tudo assim. A vontade é pular embaixo e já fazer outras coisas, né? Acho que eu não nasci para ser muito organizadão, assim, eu nasci para ser meio esculachado, né? Versículo 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. O que você acha que aquela mulher estava fazendo naquela hora? Ela foi lá para empeitar o profeta. Peraí. Uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Eliseu podia ter dito para ela: e eu com isso? O que eu tenho a ver? Se o teu marido morreu, a gente faz aí, né, uma oração para acalmar a família, tranquilizar os corações. Mas ela foi para cima dele, dizendo mais: você sabe que teu servo temia o Senhor, pôs nas costas dele uma responsabilidade. Você sabe. Já pensou? A pessoa começar a vir aqui: apóstolo, o senhor sabe que o meu marido, ele era crente, ele frequentou a igreja há algum tempo, ele era dizimista, e agora? Como é que fica? Meu marido morreu. O que eu vou falar para ele, para ela? Uau, vamos orar por ele está melhor que nós, porque ele já foi para o céu, porque se ele é crente direitinho, a essa altura ele não volta mais para o inferno. Ao homem só é dado morrer uma vez, seguido só após isso o seu juízo, está livre. Esse venceu. Puxa vida, não, mas o meu problema não é bem meu marido ter morrido. Meu marido morreu, mas tudo bem. O problema é que nós não pagávamos tudo, tínhamos dificuldade financeira, tínhamos uma dívida, pegávamos dinheiro no mercadinho, pegávamos carne lá no açougue, marcava na caderneta, deixava lá a pendência, também tinha cartão de crédito, e agora o credor veio aí e disse assim: a senhora vai pagar? Não. Então vou levar seus 2 filhos como empregados nossos lá, e a partir de hoje eles passam a fazer parte de outra família. Isso provocou o coração dela. Isso deixou ela indignada. Peraí, esse peso está recaindo sobre nós. Tem um ditado do mundo que diz que desgraça pouco é bobagem. Já viu isso?
Oh, desgraça pouco é bobagem, ó, já não tinha que acontecer uma coisa, já perdeu o marido, agora vai levar os filhos também. E naquela época era complicado, irmão, porque podia, se estava devendo, podia levar os filhos realmente. Isso aí era lei, não era uma coisa assim que o cara estava levando porque ele era forte. Não, a lei dava essa autoridade ou essa autorização. E mais, essa mulher, na situação dela, ela não tinha como trabalhar fora, ela não tinha mais o mantenedor, porque o marido era o mantenedor. Aí o que ia sobrar para ela? Os filhos, mas os filhos agora estavam sendo levados, ou seja, a vida dela se encerra aí, a situação dela ia ficar muito ruim. Só que de repente, ela mesma disse que o marido dela, ele era filho de profeta, ali dos profetas de Eliseu, e disse que ele era teu servo, e que também servia ou temia o Senhor. Ela falou tudo, e não entendeu nada. Ela falou tudo, mas ela não entendeu o que ela estava falando. Ela estava numa condição de reclamação, e ela não estava pegando essas próprias palavras e colocando elas a favor dela. Espera aí, meu marido era dos filhos dos profetas, então ele está debaixo de uma autoridade, porque os profetas eram ungidos, e se ele trabalhava para eles lá, então ele também deve ter sido ungido, consagrado. Então ele tem algo que mexe com o coração de Deus. Fora isso, fora essa situação, ele servia a Eliseu, que não era qualquer um, que era um dos profetas, ele na época era um dos profetas top. Fora isso, ele fala mais, servia e temia ao Senhor. Ela poderia usar tudo isso, como vamos usar um arcabouço, um monte de informações, para chegar nos pés do Senhor, no pé de Deus, e falar: Senhor, preciso da sua ajuda, está aqui, é uma necessidade. Só que é interessante, ela começa a entrar com uma visão de reclamação e não de reconhecimento. Naquela hora ela pensava mais vamos dizer assim, na desgraça, do que no sinal, do que no milagre. Eu tenho certeza que você não conhece ninguém assim. Você conhece alguém que, quando vem alguma coisa difícil, ele pensa primeiro na desgraça e coloca Deus em segundo plano? Não, com certeza não. Você não. Mas tem gente por aí que, apesar de ser crente 20 anos e tudo, quando vê uma dificuldade, primeira coisa, ele valoriza a desgraça. Ele cita tudo. Deus falou, Deus pensou, Deus agiu, Deus não sei o que, Deus prometeu, Deus blá 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 blá. E no final ele esquece o direito que ele tem dos sinais e das manifestações do poder de Deus na vida dele. É o direito que ele adquiriu. Quando Jesus derramou o sangue dele na cruz, aí o Felipe estava até ministrando aquele dia, cada uma das partes do corpo que foram ali atingidas tinha uma razão. São os 7 derramamentos do sangue, tem uma ministração nossa que fala sobre isso, e cada uma daquelas tinha uma razão, para cura, para restabelecimento, para liberação, para prosperidade. Se você começar a prestar atenção, Deus, tudo que Ele faz tem uma razão, tem um motivo. E de repente nós entramos no meio da dificuldade. Essa mulher entrou aqui falando, puxa vida, parecia que ela ia falar assim: nossa, onde é que está Deus que deixou acontecer? Que falta de amor é essa? Que o credor quer levar meu filho? E para colocar coisas que poderiam realmente atrapalhar, colocar coisas que poderiam, olha, sabe uma coisa? Vou pedir dinheiro emprestado. Eu sei que aqui não acontece isso, mas ela poderia falar assim: vou pedir dinheiro emprestado para pagar minha conta. Eu vou pedir para o irmão, se o irmão não der, eu vou pedir lá na financeira. Se a financeira não der, eu vou logo naquele agiota miserável mesmo, vou lá mesmo e vou tocar minha vida na mão dele. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas tem gente por aí que faz isso. Tem gente por aí que faz isso. Aí você pergunta: e você está orando? Ele fala: lógico, poxa vida, lógico, é. Você está se consagrando para falar com Deus, para entender o que Deus quer te falar, o que é que Deus está fazendo, como é que Deus quer mudar essa história, como Deus quer trazer coisas novas. Outro dia uma pessoa sentou na minha frente lá e começou a falar:
Oh, minha vida é assim, minha vida é assado, não sei o que, estou trabalhando há tanto tempo numa empresa, e isso e aquilo e tal. Eu falei, bom, já reclamou tudo que tinha para reclamar, já falou tudo que tinha para falar. Qual é a sua expectativa de vida? Qual é a sua expectativa? O que você pretende? Aí a pessoa para. Como? Se a pessoa vem buscar uma resposta, ela precisa estar habilitada para pegar aquela resposta e colocar em prática. Porque eu posso às vezes dar 3 tapinhas nas costas. Não, querido, vida é assim mesmo, força. Ou eu posso dizer assim: muda a tua vida agora. Quantos currículos você já fez? Se hoje caísse um pacote de dinheiro na sua cabeça, qual é a empresa que você montaria? Qual é o teu projeto? Se acontecesse isso, se você fosse mandado embora, só que você percebe que a pessoa tem todo um preparo para reclamar, mas não tem um preparo para dizer assim: eu tenho condição de mudar essa história porque Deus é comigo. Deus começou uma obra e Ele é fiel. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu era garotão, tinha lá 20, 21 anos na época lá, terminei com 22, e de repente tinha um cara na sala de aula que ele tinha quase 50, e aí a gente, o moleque é terrível, né? Ficava querendo zoar ele e tal, e aí um dia nós sentamos para conversar com ele, e ele virou para nós e falou assim: essa é a 3ª faculdade que eu faço, eu gosto de conhecimento, eu gosto das coisas e tal. E aí ele começou a explicar por que ele gostava, e nós achávamos que ele era um qualquer, e de repente ele era gerente de uma multinacional, responsável pelo RH, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E a gente, um monte de moleque chato, perturbando ele, olhando para a idade dele, e ele falou assim: não, cara, eu vou trabalhar mais 2 anos, depois eu vou montar uma consultoria, e aí eu já tenho isso, já tenho aquilo outro. Começou a explicar, a gente ficou assim: então ele não é o bobinho, então ele é um cara que, caramba, a gente não sabe 5% do que ele sabe. Ele tinha tudo preparado na mente dele: eu termino de pagar isso, eu faço aquilo, eu tenho 2 casas de aluguel aqui, mais uma no interior, mais não sei onde, mais não sei o que. E os espertos lá não tinha nada, mal tinha a chave do carro, porque devia o carnê. Aí você fala: o que acontece? Essas pessoas se preparam, e nós muitas vezes temos aqui algo que Deus quer nos falar, mas a gente nem presta atenção no que Deus está falando. Como é que eu vou enxergar os sinais de Deus? Como é que eu vou enxergar as maravilhas? Outro dia teve domingo aí um trabalho aqui na rua, e o pessoal começou a fazer o trabalho e tal, e aí vieram contar pra gente, as meninas, tudo. Nossa, na hora que estava fazendo a peça, o pessoal chorava, na hora que colocou o saquinho lá para o detox, para eles jogarem o lixo da vida deles fora, o que estava tirando a paz deles. As pessoas, teve uma mulher que começou a falar e chorou um monte. Amado, vocês só podem realizar aquilo que vocês acreditam. Se falasse para alguém isso: pega um saco, vai até o meio da rua, procura as pessoas e fala aqui: joga aqui fora todos os lixos da sua vida que te atrapalham. Você fala: que é isso? Eu não sou nem doido de fazer isso, que é isso? O pessoal vai me chamar de besta. Aí eles descobriram que não, que tem um monte de gente lá precisando, querendo ver os milagres de Deus. Então nós muitas vezes estamos recebendo sinais de Deus: vou colocar um milagre na sua casa, vou prosperar a sua família, vou mexer com a tua decamaracho daramahai, vou mexer lá com os teus filhos, vou curar. Tem coisas aí que nós achamos que, sabe aquela história? Não, tá bom demais. Eu uma vez conversei com uma pessoa: não, minha família, pessoal, é tudo gente boa, tranquila, Natal é coisa linda. Então a gente vai, se junta, a gente bebe, a gente fala. Às vezes tem umas briguinhas, um dá uma garrafadinha no outro, uma coisinha ou outra, né? Tem um sobrinho lá que ele fuma uma maconhinha e tal, mas o Papai Noel é o cara que chega na hora e acalma tudo. Tá bem? E Deus às vezes está dando sinais: quero mudar a tua casa, quero mudar a tua família, porque diz que a Ele nada fica oculto. Olha que coisa doida. Para Ele nada fica oculto, e se você andar com Ele, o que está oculto Ele vai trazer para fora.
Mas por que ele quer acabar com a minha vida? O contrário, ele não quer mais ninguém sendo enganado, ele não quer mais o diabo coordenando a vida de ninguém, ele quer as vidas transformadas, famílias abençoadas, filhos e netos guardados e protegidos. Mas aí eu preciso entender os sinais. Ele me dá um sinal que vai mudar a história e eu fico tentando me esconder. Não, sai para o sol, irmão, recebe a vitamina D lá, vai para cima. Deixa a coisa queimar, deixa a coisa mudar. Se ela tivesse entendido o que ela falou, ali mesmo ela já diria: vai ter milagre. Vai ter milagre, porque ninguém vai tocar nos ungidos do Senhor, porque os meus filhos estão debaixo da unção que eu recebi. Você recebeu a unção? Os teus filhos estarão debaixo da unção que você recebeu. Porque diz que a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. A unção que você respeita, eu ouvi isso uma vez, isso ficou gravado na minha cabeça. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Quando você gosta muito de um trabalho, você vai fazer a faculdade do quê? Daquele trabalho. Você que está respeitando aquilo. Então você pode ser um médico, pode ser engenheiro, pode ser um vendedor de laranja, mas vai ser o melhor vendedor de laranja. Por quê? Porque você respeita aquela posição, porque você gosta daquela posição, porque você vê lucro naquela posição. Então quando você respeita alguma coisa, você atrai para você. É aquilo que você atrai. Se essa mulher entendesse isso naquela hora, ela ia fazer o quê? Peraí, eu vou respeitar o que eu aprendi que vale. E o diabo não pode mexer nisso. Por quê? Porque eu enxergo com os olhos espirituais e não apenas com os olhos carnais. Ela estava olhando e enxergando com os olhos carnais. Dá um cutucãozinho na pessoa do lado e fala: e você está enxergando com que olhos? Quais são os olhos que você está vendo aí, meu brother? Qual é? O que está passando aí? E aí eu posso voltar na palavra. Aí eu posso depois olhar e falar: e Eliseu lhe disse que te hei de fazer, dize-me o que é que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, tão poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre seus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu pois ele dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e tal e tal. Mas uma coisa importante, a gente começa a entender quando Deus quer mexer, Ele pega aquele que não está enxergando, não está vendo, e Ele tem que fazer a pessoa enxergar. Se você quer um milagre de Deus, Deus vai ter que fazer você ver. Não adianta eu chegar aqui, passar na frente do Felipe, aqui para lá, para cá. Ele está vendo, eu estou aqui, ele está se mexendo? Não, está tocando, tá. Olha como ele toca tranquilinho. Aí eu pego, olho para ele e falo: pô, ele não está prestando atenção em mim, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí ele fala: pô, esse cara está mexendo no meu teclado, está bagunçando tudo. Aí quando eu chegar perto dele de novo, olha aí, já fica ligado, o sujeito acorda. Por quê? Porque Deus faz isso. Ele chega perto de você e fala assim: eu estou mostrando o sinal e ele está dormindo, vou ter que dar uma balançada na figueira, vou ter que dar uma chacoalhada na vida dele, vou ter que deixar que entre aquela dificuldade para que ele acorda. Ele tem que acordar, entender os sinais de Deus. Primeiro, e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Eliseu foi cutucar. Ei, tudo bem, seu marido morreu, seus filhos vão, mas o que você quer que eu faça? Qual é o seu problema? O profeta não tinha uma resposta completa para aquela situação imediata. Ele não tinha imediatamente: você vai lá e já vai acontecer isso, levanta o teu dedo direito, balança, bate os dois pés. Não, ele falou: peraí, essa mulher não entendeu quem ela é. Ele expressa essas palavras e ele está chamando a atenção, o coração dela. Deus, qual é o teu propósito com esta viúva, ou com esta família? Ele está querendo mover. Peraí, para e pensa. Você já pensou
que você não foi criado só para pagar conta, que você não foi criado só para passar chapinha no cabelo, que você não foi criado para trabalhar 50 anos na mesma empresa, sair de lá e viver daquela miserável, daquela aposentadoria que estão brigando por ela há tanto tempo aí. Você já reparou? O governo, se fosse pegar o dinheiro que eles já gastaram para discutir da aposentadoria e distribuísse, está todo mundo rico. Que já discutiram tanta aposentadoria que muita gente deixou de trabalhar para fazer isso, muito deputado deixou de trabalhar. Melhor não falar isso, eu vou ir preso daqui a pouco. Vamos mudar a história. De repente nós falamos assim: qual é o teu propósito? Porque se você ficar retido nessas coisas, você vai estar amarrado. Uma vez eu vi um negócio da televisão lá, e o cara colocou no elefante um negócio preso assim na pata dele, colocou tipo um toco no chão, colocou lá. Ele falou assim: se o elefante soubesse a força que ele tem. Mas ele foi, o elefante olhou, puxou, sentiu que estava preso, ficou lá. E aí o cara falou assim: se o elefante desse uma puxadinha, ele arrancava isso e levava tudo junto. Só que ele não faz. É como se ele não acreditasse na força que ele tem. Fala para a pessoa perto de você: você não acredita na força que você tem. Você não acredita no poder de Deus que está na sua vida. É por isso que ele está falando aqui: que te hei de fazer? Que te hei de fazer? Que te hei de fazer? O que é que você quer, sujeito? O que é que você quer, mulher? O que é que você está pedindo a Deus? Que te hei de fazer? Você veio com problema, ele fala: tá bom, e o que você acha que é a solução? Qual é o problema? Segundo, dependência total de Deus. Deus só pode operar quando você parar de depender dos outros, mas começar a olhar para Deus. Ele fala: diz-me o que é que tens em casa. E ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho de azeite. Deus ama quando você gasta mais tempo orando, adorando, do que reclamando e contando para os outros que não vão fazer nada pela tua vida. A gente gasta um tempasso para contar para os outros: sabe o que eu estou passando? Minha vida não tem que. E para Deus mesmo, o cara fala, ajoelha lá na cama: oh meu Deus, está mal, tá, vou dormir, então amanhã de manhã, se você puder, me ajuda aí, que talvez está mal, tá, beijo, braço, tá, tchau. Aí para o vizinho, para o amigo, para o parente: coisa não está fácil não. Não está fácil não, estou sofrendo bastante com esse negócio, dificuldade, o governo, isso, aquilo. Ele fala: para de gastar tanto tempo e falar com quem não resolve porcaria nenhuma, e comece a falar muito tempo com quem resolve todas as coisas. Abre um espaço novo, abre uma dimensão nova. Agora o profeta já consegue entender o tamanho da necessidade daquela mulher. Ele já começa a perceber: peraí, a mulher não tem nada. Essa mulher depende totalmente de Deus e está perdida, está sem noção do que está fazendo. Não era um pedido perdido, ou um orgulho ferido, ou um desejo para satisfazer seus conceitos próprios. A resposta dela foi clara e objetiva: carência total. Ela mostrou: eu dependo de Deus agora, não tem saída, não tem outra saída. A coisa não tem como virar. Se não for a Deus, já era. Eu preciso disso. Aí o profeta fala: então agora tá bom. Se ela depende só de Deus, é agora que Deus pode operar. É agora que Deus tem liberdade de operar. Só que ele fala assim: eu preciso provocar mais coisas. E aí ele vai no item 3: exige fé e determinação. Ele vai provocar. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Amado, quem está numa caca dessa, numa situação ruim dessa, vai pedir vasilha? Até você ia perguntar assim: mas fazer o que com a vasilha? Não dá para vir com leite dentro, não dá para vir com uma rapadura, não dá para vir com alguma coisa? O que eu vou fazer com esse monte de vasilha? Vai lá e pede vasilhas, muitas, não poucas. Que coragem! O vizinho sabe que vão levar meu filho porque eu não paguei as contas. E eu vou pedir vasilha, ele vai dizer o que para mim? Você vai me dar um chapéu, né? Você vai levar as vasilhas, vai vender e vai tentar pagar o cara com a vasilha, você vai fazer coisa errada. Só que ali era um momento que ele queria
projetar nela o quê? Fé, determinação. Ele queria que ela acreditasse no inacreditável. Ele queria que ela saísse da dimensão física para entrar na dimensão sobrenatural. E aí é uma exigência que faz ela perder o orgulho, que faz ela quebrar essa barreira e ir para cima, e falar da parte de Deus, e se posicionar da parte de Deus. Porque, me arruma a vasilha. Ah, tem uma aqui. Não, precisava de mais. Ah, tem mais uma aqui. Tem mais? Para que você quer vasilha? Você falou agora há pouco, o que você tem em casa? Nada, só um pouco de azeite, uma botija. Para que você quer mais? Nem a botija enche, não tem razão de ser. Você vai fazer o que com isso? Já pensou quanta gente se metendo na história? Já pensou, você já algum dia foi sair de casa assim? Eu lembro uma vez, estava na praia, era prédio de apartamento, eu fui sair, o pneu estava murcho. E a hora que eu cheguei assim, eu olhei, enquanto estou atrás de mim, já um cara do condomínio lá, um rapaz que trabalhava lá, falou assim: tá murcho. Eu falei: tá murcho o pneu. Aí eu pensei: pô, esse negócio vai dar um trabalho, eu troco agora, eu troco depois. Já apareceu um vizinho que ia passando: rapaz, o pneu tá murcho. Eu falei: tá murcho. Meu irmão, eu desisti. Em poucos minutos, acho que passou umas 10 pessoas falando para mim que o pneu estava murcho. Eu larguei e fui embora. Falei: quando esse pessoal não estiver por perto, eu tiro o macaco e troco o pneu. Porque já pensou? Se só porque eu estou do lado do carro todo mundo já mostrou para mim que estava murcho, imagina eu tentando tirar o parafuso, como é que ia ser? Bate um pouquinho, aperta lá, sobe na chave, vira aqui, porque ninguém trocou para mim. Então eu falo assim: nós precisamos entender que é aquele momento que todo mundo fala contra, que ninguém acredita. Agora você ficou crente, ficou babaca, agora você mole. Você acredita nisso mesmo? Você tem certeza que isso vale a pena? E você vai ter que continuar dizendo o quê? O que você vai falar? Com certeza, Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer. Acabou. Eu estou ali para ser renovado na fé. Ela estava lá para ser renovada na fé, né? Porque precisamos ter fé para ir realmente crescendo, sabe? Ninguém sobe do primeiro degrau para o último degrau. Ele sobe na escada degrau por degrau. E a fé também é assim. Ninguém chega lá no último degrau da fé, naquela incontestável, sem passar pela primeira. Por isso que o profeta aqui já falou: vai buscar os vasos, manda os seus filhos. Já pensou os filhos dela? Mãe, a gente está querendo correr, só manda buscar vasos, o que vai resolver? Esconde a gente, faz alguma coisa. Não, filho, busca o vaso. Porque o profeta falou para buscar o vaso, busca o vaso. Alguma coisa vai acontecer. Ei, alguma coisa vai acontecer para a sua vida mudar. Alguma coisa vai acontecer. Não se preocupa. Ele não mandou ela sair e pedir dinheiro emprestado. Ele não mandou que ela saísse e fosse até o banco e preenchesse uma ficha cadastral. Porque o milagre, ele mexe o quê? Com a natureza. Ele mexe com a estrutura. Você já viu o Jordão abrir, já viu o mar abrir, já viu pão cair do céu, já viu água sair da rocha. Você já viu as coisas loucas de Deus. Por que Ele não pode trazer agora mais um sinal dentro da tua casa? Por que Ele não pode trazer agora mais uma manifestação no meio dos teus filhos? Tem coisas que Ele quer fazer e Ele vai ter que mexer, e Ele precisa que você entenda. Quarto, entender os sinais de Deus. Os sinais de Deus trabalham com o impossível. Digo, os sinais trabalham com o impossível. Se você quer falar de milagre e quer falar de coisas possíveis, esquece. Milagre não é isso. Milagre é aquilo que nós não temos controle, que dependemos exclusivamente de Deus. Ele só precisa que a gente acredite, que a gente se disponha. Ou o resto Ele faz. Então eu preciso abrir meu coração. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Quem é que estava com o problema ali? A mulher e os filhos. Por isso Ele não falou: chama os teus vizinhos, chama a tua avó, chama a tua tia, chama a tua sogra. Sogra não, hein? Deixa brincadeira. Chama aí quem você quiser. Não.
Quem é que estava com problema mesmo? Quem é que estava ali no desespero? Quem é que precisava mesmo? A mulher e os filhos. Então entra com eles, fecha a porta, porque esse milagre pertence a vocês, é para vocês, e isso precisa entrar no nosso coração. Os outros, a gente não sabe como pensa, por isso a gente fala com o nosso líder, fala com uma ou duas pessoas, não esparrama para todo mundo, porque quando Deus vai fazer milagre, Ele não precisa de todo mundo, Ele precisa daquele que está passando a aflição, é aquela pessoa. Quando Jesus entrou na casa de Jairo e falaram: a menina morreu, ele falou o que para eles? Não, está morta, ela dorme. Eles começaram a rir. Quando ele entrou, ele deixou alguém entrar? Chulé para fora, não vai aqui tirar proveito não, cai fora. Aqui só entra aqueles que estavam com ele, os apóstolos estavam com ele, o pai e a mãe. Acabou. A menina não podia levantar, que estava morta mesmo, ficou lá. Então entrou só o pai e a mãe, e ali os seus discípulos, o resto, do lado de fora. Mas por que não chamou o vizinho? Por que não chamou o primo? Milagres, eles são para aqueles que estão buscando. Milagre não cai de qualquer jeito em qualquer lugar. Milagre tem objetivo, tem direção, tem momento, tem estabelecimento, e nós precisamos estar preparados para receber. Por isso é importante você prestar atenção. Partiu pois dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e ele lhes trazia as vasilhas, e ela as enchia. Sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O milagre só para quando ele está completo, ele nunca para antes. Deus não faz pela metade. Por isso, tudo que eles conseguiram de vaso emprestado estava na medida. Não foi, pode ver que no final você vai ver o próximo item aí, vai dizer que eles pagaram todas as dívidas deles. Ou seja, estava lá num bom limite, estava lá numa estrutura certa. Não é que acabou por acabar, mas era aquilo que eles precisavam. Deus não levanta milagres pela metade, nem vai deixar para o dia seguinte. É milagre, está feito. E nós precisamos estar preparados para isso, porque tem muita gente que quando a coisa começa a andar, ele larga tudo e já sai andando. Não, olha, já disseram que vai dar certo, foi embora. Está orando, já não mais. Está pegando na mão de Deus, não mais. Por quê? Porque já o profeta falou que vai dar certo, eu já larguei. Não larga não, irmão, vai até o fim. Pega todos os vasos que você puder, traz toda a condição que for necessária, se esforça até o fim, porque só receberá a coroa da vida quem perseverar até o fim. Não dá para querer milagre pela metade. Nossa, eu estava orando muito pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho, minha filha. Ele bebia e também usava uma droguinha tal. Agora já não usa mais droga, então já estou tranquilo. Mas e o bebê? Não, bebê, sabe, não é tanto problema, né? Você está achando que Deus faz as coisas pela metade, irmão? Está achando que Deus é meia boca? Ele quer fazer tudo, então você não saia da posição até receber tudo. Vá até o fim, não para não. Porque tem gente que qualquer coisa larga. Nossa, hoje ele está tão bonzinho. Nossa, ela está boazinha. Nossa, mudaram de opinião. Eles disseram que ia mandar todo mundo embora, mas falaram agora que só vou mandar alguns. Então acho que agora eu escapo, nem vou mais orar. Daqui a pouco mandam 5 e ele está no meio dos 5. Ou você quer um milagre e busca ele completo, ou você pode se dar mal no meio do caminho. Então vá até o fim. Sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze. E não tinha mais, e aí o azeite cessou. Provisão, ela tem dimensão. A provisão, ela tem uma capacidade de servir o milagre. Ela não vai pela menos, ela tem certo. Ela faz as coisas acontecerem para mudar a sua vida. Então não perca isso de vista, é muito importante. O azeite só pode jorrar onde ele encontrar espaço. Digo, o azeite só pode jorrar aonde ele encontrar espaço. O que eles pediram para eles irem buscar? Vasos.
Vasos, busque vasos. Quantos? Muitos. E aí você vai pegar o azeite e vai encher ele. Ele vai derramar. Enquanto tinha vaso, tinha azeite. Quando acabou o vaso, acabou. Tem vaso de Deus por aí? Tem homem e mulher de Deus aí, vamos chamar assim. Enquanto houver vaso, enquanto houver homem e mulher de Deus, Deus não vai cessar de jorrar o azeite dele. O milagre dele vai jorrar sobre você. O azeite representa o Espírito de Deus, o poder do Espírito de Deus, a manifestação do Espírito de Deus, a autoridade do Espírito de Deus. Então, se ele encontrar em você um vaso, ele vai jorrar em você. Enquanto você for vaso, enquanto você se disponibilizar a receber a presença de Deus, ele vai jorrar em você e todos os milagres que você possa imaginar vão acontecer. Mas o dia que você não for mais vaso, então o que acontece com o azeite? Para. Quer um milagre? Quer um milagre? Então seja o quê? Seja o quê? Se você quer ver o azeite jorrar, seja vaso. Tenha posição. Tenha posição com Deus. Ah, mas eu sou um vaso, mas sabe, dá uma escorregadinha aqui, outra ali. Se o vaso escorrega, ele bate. Se ele bate, ele trinca. Se ele trinca, o azeite faz o quê? Vaza. Nunca vai encher o azeite. Nunca, porque vai se vazar. Então, vaso que fica se mexendo muito, o oleiro tem que fazer uma coisa legal com ele. O que a Bíblia diz? Quebra ele e faz de novo. É aí que o crente fica todo estão judiando de mim, que Deus é esse que permitiu. Olha aí, apóstolo, estava indo tudo bem, olha aí. Vazou, se você trincou, só tem um jeito, não dá para pôr super bom. Vai ter que quebrar, virar pó, esquentar lá na água para ele ficar meladinho de novo, fazer lá, moldar, lembra a mão do oleiro lá, fazer de novo. Depois que tiver bonitinho, ele deixa secar. O próximo passo, sabe para onde você vai? Para o forno. Vai passar pelo fogo. Para quê? Para ser vaso de verdade, para ser vaso com força, vaso com autoridade, vaso com aparência, vaso com rigidez, vaso que quando coloca qualquer coisa não se dissolve. Se não tem vaso, o que acontece com o azeite? Para. O azeite para sem vaso. Deus não joga azeite fora. Deus não manda a unção dele de qualquer maneira para qualquer Zé. Não manda. Deus manda para aqueles que estão vaso, estão posicionados, estão preparados, estão desejosos. Você precisa mais do que ler Bíblia. Você precisa desejar viver o que Deus tem para você. E isso é amor, isso é intimidade. Eu quero tudo. Eu quero andar com o Senhor, eu quero ouvir sua voz. Fala comigo, Deus. Vai me falando, eu quero ouvir o Senhor me falando, o Senhor me contando, o Senhor me mostrando. Quando eu disse que o pessoal foi para a rua e ficou super feliz, é porque eles sentiram a alegria que Jesus sente quando Ele salva uma pessoa. Essa é a intimidade. Não é assim? Isso é ter ligação. Quando você pega em dois fios desencapados, segura nos dois fios e não sente nada, é porque não tem eletricidade. Eles são só dois pedaços de fio. Mas quando ele está ligado na tomada, o que acontece? Chacoalha. Se você quiser realmente ter intimidade com Deus, você vai ter que levar um choquinho dele de vez em quando. Sabe, sentir assim, Ele está presente. O negócio é forte, é coisa boa. Eu quero é mais. Quero sentir essa manifestação. Você é vaso. Vaso tem que ter o que entregar. Vaso tem que estar cheio de azeite, tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que estar preparado para coisas maiores. E aí você vai entender os sinais de Deus. O quinto item: sinais de Deus mudam nossa existência. O que ele fala aqui? Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele. Olha como mudou a posição dela. Ela foi agora no final, voltou para perguntar para o homem de Deus: o Senhor mandou pegar o vaso? Peguei o vaso.
O Senhor mandou entrar e fechar a porta, eu fechei a porta. O Senhor mandou encher os vasos, enchemos todos os vasos. Mas e agora? O que é que o Senhor quer que faça? Já não era mais o desespero dela, meus filhos aqui. Não, o que o Senhor quer que faça. Você percebe a diferença do começo e do fim? No primeiro versículo, eu não sei se você se lembra. Vou até ler de novo para você aqui. Primeiro versículo, olha o que ela falou aqui. Peraí, vamos achar aqui. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Agora, quando a gente olha aqui no último, ele fala assim: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele. Ela estava lá agora totalmente diferente. Ela não estava empeitando. Tá bom, enchi agora o vaso, e agora? O que você quer que faz? Agora ela vai lentamente, né? Então, olha, nós enchemos, está aqui, o que eu faço agora? Quebrantamento. Ela teve que passar na mão dele ali esse ensinamento para estar quebrantada, para reconhecer quem é que era o Senhor, da onde vinha a palavra profética. O que era ter intimidade com Deus não era apenas estar perto do profeta, mas era viver o que o profeta fala, obedecer a voz do profeta, entender o que Deus estava querendo falar. Imaginou? Pega vaso, pegou, vira lá um pouquinho de azeite e encheu todos aqueles vasos. Ela volta lá calma e tranquilamente, e ele diz para ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Qual era o problema dela no começo? Era o quê? A dívida. Porque os credores não iam levar o filho dela, os filhos dela. Por que ia levar? Porque tinha uma dívida. Então o problema era uma dívida. Então ele fala assim: vende o azeite e paga a tua dívida. Se parasse aí, já estava tudo bem? Estaria. Mas o nosso Deus nunca faz por menos. Nunca. Ele sempre vai além daquilo que nós entendemos ou esperamos. Sempre. E aí é que ele completa: e tu e teus filhos vivei do resto. Então peraí, ela foi com um problema procurar o homem de Deus. O homem de Deus treinou ela, desenvolveu ela, colocou ela numa posição diferente, mostrou a ela o que é ser vaso, o que é multiplicar a unção, o azeite, e depois disse para ela: paga as tuas contas, e depois que pagar, o resto, diga resto. O que é resto? Não é o que sobra? E sobra não é sempre pouco? Como é que é viver do resto? Se era resto, como é que deu para ela viver? Porque fala aqui: e tu e teus filhos vivei do resto. Quer dizer, daquilo que era pouco ainda, ele disse para ela: agora isso aqui vai manter vocês, fica tranquilo. Imagina o que Deus deu a eles, imagina o que Deus pode dar a você, o que Deus pode fazer pela sua casa, o que Deus pode fazer pela sua família, o que Deus pode fazer no seu trabalho, o que Deus pode fazer na sua empresa, o que Deus pode fazer nos seus projetos, o que Deus pode fazer que você ainda nem pediu. Você nem pediu ainda, porque essa mulher, ela não sabia o que era para fazer, ela só não queria que levasse os filhos dela embora, só isso. Se ele aparecesse lá com uma boa conversa com o credor e convencesse o credor para ela já estava bom. Se combinasse que no futuro, para ela estava tudo bom. Mas ela nunca esperou que Deus ia fazer algo tão maior do que ela podia entender. Ela não sabia o que era, mas Deus sempre faz o melhor. E eu queria que você abrisse seu coração para isso, para entender que quando Deus começa a chamar você, Ele está chamando você para simplesmente ser crente, porque crente até o diabo é. Você acredita que o diabo acredita que Jesus existe? Você acredita que ele acredita no poder de Deus? Foi chutado lá de cima, ele acredita. Só que não é isso que Deus quer de você, que você só acredite. Ele quer que você faça parte da família. Ele quer que você entre numa dimensão de intimidade com Ele.
Ele quer que você possa, sabe como eu falava de Adão? Na viração do dia Deus conversava com ele. Quando? Todo dia Deus conversava com Adão. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer conversar com você todo dia. Mas como é que eu vou conversar com Deus, apóstolo? Isso é só para quem tem desejo de intimidade. Desejo de intimidade é quando você vai lá no seu cantinho, pega lá a sua Bíblia, gasta o seu tempinho falando com Deus e esperando que Deus vai falar, porque até nas linhas da Bíblia Ele vai falar coisas com você. Mas se você entrar nessa dimensão de busca do Espírito Santo, daqui a pouco o Espírito Santo vai falar e você vai ouvi-lo audivelmente. Você vai ouvi-lo. Vai começar a acontecer coisas que você fala, eu vou. Ele fala, não vai não. Você fala, que isso? Minha cabeça está querendo me enganar. Fala, não é sua cabeça não, o Espírito Santo está falando com você. Ele está falando, não. Aí você fala assim, eu vou pegar a Bíblia para confirmar. Aí você ora lá, abre a Bíblia e ele diz, não, não vai. Você fala, ai que coincidência. Nossa, que coincidência. Ele falou no meu ouvido não, e eu abri a Bíblia e saiu não também, 2 não. Ah, é uma coincidência, né? Sabe por quê? Porque nós esquecemos que a maior vontade de Deus é ter os seus filhos aninhados a eles, junto com eles. É que conheçam a voz dele. Porque aquele que não conhece perece. Aquele que não conhece acaba sendo atacado. Aquele que não conhece muitas vezes ouve a voz do inimigo parecendo ser Deus, porque ele vive uma visão diferente. Tem gente que pergunta assim, mas como é que eu vou saber quando é Deus? Deus nunca quebra os seus próprios princípios. Nunca. Ele nunca faz nada contrário à sua própria palavra. Não, você está passando apertado, pega mesmo, pega esse dinheiro aí, não é seu, mas pode pegar, vai por mim, é Deus que está falando, pega aí. Tem gente que fala que é Deus. Apóstolo, Deus providenciou um refrigério para mim. A pessoa esqueceu lá os R$1.000 em cima da mesa, foi embora, ficou lá, eu peguei. Olha como Deus é maravilhoso. Irmão, isso é o capeta. Deus não faz isso não. Deus nunca vai prejudicar alguém para te dar essa liberdade, principalmente de uma forma, porque eu aprendi que quando a gente pega algo, essa menina aqui, quando a gente pega algo que não é nosso, é igual a roubo. Ele diz que os ladrões não entrarão no reino dos céus. Então peraí, Deus não quebra princípio. Se Ele ensinou uma coisa, Ele nunca vai desfazer. Não, sabe que apóstolo, me dou bem com a minha mulher, não, sabe, ela é meio louca e tal, não sei o que, papapá, então eu estou fazendo o seguinte, eu vou largar dela, vou casar com a outra. Deus não quebra princípios, irmão. Ah, mas Deus falou que eu tenho o direito de ser feliz. Lá no inferno. Eu preciso entender o mistério. Ele nunca vai falar contra a palavra dele. Aprenda isso. Por isso quando a gente olha para os sinais, a gente fala, peraí, quando nós começamos a falar dessa palavra, os sinais estavam contidos dentro do que estava acontecendo. Quantas pessoas já perderam emprego e falaram, blasfemaram, reclamaram, e depois arrumaram um emprego melhor que o anterior? Vocês já ouviram isso? Alguém já ouviu? Pois é. Quantas pessoas tiveram seu carro roubado e depois ficaram chateados na hora, depois foram lá orar e Deus deu coisa melhor? Nós vemos isso constantemente, irmão. Quantas pessoas pareciam que iam perder e acabaram ganhando muito mais. Pessoas chegaram na igreja quebradas, abatidas, sabe? Eu vim aqui porque eu estava muito mal, as coisas estavam muito ruins e bababá. Depois de um tempo está tudo feliz, alegre, festivo. E aí? Quando a gente entende isso, a gente começa a ver como Deus muda histórias. Hoje o Fabinho falou, eu vou na formatura da minha irmã, que se formou em advocacia e tal. Nossa, ela está assim, e ela no passado perdeu o marido, teve uns problemas, o marido dela fazia algumas coisas não muito legal e tal, perdeu o marido, parecia que a vida dela tinha acabado. Hoje ela está se formando como advogada, estava lá bem posicionada. O que aconteceu, irmão? Deus pega aquilo que era para te envergonhar, para te prejudicar, e te honra, te coloca em outra posição. Se eu entendesse isso, eu ia viver milagres. Se eu entendesse isso, eu ia viver realizações. Só que primeiro eu entro no processo que o diabo quer: reclamação, desânimo, falar contra, desacreditar. Aí depois
Às vezes eu me permito e Deus começa a trabalhar no meu caráter e me mostra a glória dele. Então, que tal a gente inverter esse processo hoje? Ao invés de olhar para a dificuldade, olhar para a realização. Ao invés de acreditar no diabo, acreditar em Deus. Ao invés de acreditar na queda, acreditar na exaltação que o Senhor preparou para nós. É totalmente diferente. Eu preciso viver essa posição. O princípio, para ela não foi fácil, nem para os filhos dela, mas o final foi glorioso. Tantas facilidades ela podia ter encontrado, dinheiro emprestado, o amigo, fugido, se escondido, sei lá. Mas ela ficou lá e foi procurar o profeta, ainda que fosse para reclamar. Ela foi na direção de Deus. Por isso ela teve o sinal na vida dela. Hoje, quantas coisas difíceis você tem? Quantos momentos de aflição você já passou? Quantas situações já tiraram a sua paz? E Deus está dizendo: olha para dentro dessa situação e eu vou te mostrar a minha glória. Eu vou te mostrar que aí dentro, aonde parece que é impossível, aonde eu vou abrir a porta e você vai passar, aonde eu vou colocar na sua mão uma nova condição e você vai me glorificar. Algo que parecia impossível. Então tá, apóstolo, vou deixar o começo do ano que vem, é uma escolha. Você quer deixar para o começo do ano que vem ou quer resolver essa parada hoje? É uma escolha. Você quer pegar os seus sonhos e colocar na caixinha e colocar embaixo da cama para ver se o ano que vem resolve? Ou você está afim de ver os sinais que se moverem agora? Deus não está mandando você fazer, Ele está mandando você acreditar. É diferente. Ele não está dizendo, pega aí o peso e coloca nas suas costas. Ele está dizendo, lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Na doce quebidore baciacã de conduria chebacai. Ele não está querendo que você sofra, Ele está querendo trazer a realização. Ele não quer que você passe a aflição, Ele quer que você seja um testemunho de glória. Amanasuricai. Eu fico todo arrepiado, irmão, quando eu sinto a presença do Espírito de Deus se movendo no lugar. Olha, Ele está dizendo claramente, eu estou aqui e eu quero fazer sinais, eu quero trazer mudança, eu quero mostrar para você que esse ano não precisa passar o dia 31 para alguma coisa acontecer, porque o tempo de Deus, ele não é contado com esses anos aí, ele não acaba. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Para Ele o ano e nada é a mesma coisa. Ele pode começar a multiplicar agora e passar aí os próximos 5 anos multiplicando a sua vida e abençoando. Pode entrar na sua casa, entrar nos seus familiares, entrar nos seus projetos. A única coisa que Ele precisa é que você entenda: os sinais já estão na sua vida. Fica de pé, querido. Os sinais já estão na sua vida. Os milagres já estão na sua vida. O poder de Deus já está na sua vida. Ele precisa apenas que você acredite. Ele precisa que você acredite nisso.